Foi dada a largada, Brasil Ride 2022, sobe o som! A maior ultramaratona das Américas, Brasil Ride 2022 chegando, e eu vou pela minha terceira vez seguida aí na Brasil Ride, dessa vez com Carlos Arroz. Vocês vão acompanhar aí ao longo dos dias nessa próxima semana, e eu tô aqui hoje para falar para vocês 3 pontos importantes para você completar bem uma stage race, uma corrida de estágios de vários dias. E olha, só completar uma prova dessa já é incrível e fantástico, mas tem detalhes lá dentro que faz toda a diferença. Quando eu fui pela primeira vez, eu sofri por desconhecer alguns detalhes minúsculos que fazem a diferença, mas eu vou falar de 3 pontos hoje para você que eu acho extremamente importante. O primeiro deles está relacionado à sua preparação, ao seu treinamento. Não é impossível você completar uma prova dessa sem fazer um mínimo de preparação. E quando eu falo mínimo, eu não estou querendo dizer que o atleta, o ciclista, ele tem que ter vida de profissional, esquece isso. 90%, 95% dos praticantes de ciclismo no Brasil ou mais, eles são atletas amadores que têm rotina dupla ou tripla, ou seja, tem família, trabalho e esporte. Tem gente que tem 2 trabalhos, eu tenho atletas no pelotão, treinam comigo, que trabalham em 2 serviços e ainda treinam e tem família. O cara se divide ali, faz um equilíbrio ali, uma corda bamba e leva tudo. Então, ou seja, existem alguns pontos importantes. O primeiro deles é o treinamento. Não tem como você completar bem uma stage race se você não treinar, não ir preparado fisicamente e até mesmo mentalmente. Dá uma olhada nesse caso aqui do Henrique Scabia, é um atleta do pelotão, treina comigo já. Ele começou a treinar, quer ver, ó? Deixa eu ver os ciclos de treinamento dele que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Começou a treinar comigo dia 10/1 de 2022. Ou seja, o Henrique virou o ano e falou assim: Elton, eu vou na Brasil Ride, eu e meu parceiro e mais 2 amigos, e eu quero começar a treinar, eu quero me preparar bem para lá, vamos começar um trabalho junto? E ali nós iniciamos. Olha que interessante, hein? Se você for contar aqui, ó, do 1 até o 11, nós tivemos 11 ciclos de treino até chegar na Brasil Ride. 11. 11. Cada ciclo de treino é composto por semanas. Tem algum ciclo ali que tem 2 semanas, outros tem mais, menos, mas em média ali nós temos ali 3, 4 ciclos. Não vou fazer matemática aqui, mas o que eu quero dizer é que sem planejamento não há evolução. E quando eu olho o treino do Henrique, lá no primeiro ciclo, dia 10/1, a gente fez o teste FTP, onde eu identifiquei a frequência cardíaca dele, quais eram os dados dele para poder treiná-lo, e ali nós começamos a desenvolver. Eu mudei a frequência cardíaca ao longo do tempo. Mas o mais importante, cada ciclo de treino foi pensado na evolução dele agora, no resultado que ele quer agora na Brasil Ride. E a Brasil Ride começa agora, dia 23. Nós estamos hoje, começa no dia 23, domingo, sabadão, sexta-feira, na verdade, à tarde. Eu já vou pedalar com ele lá, mais ou menos 3 horas da tarde. E conhecer, mas o fato é que sem planejamento, sem a gente ter um ciclo de treino pensando na evolução até chegar o dia, é praticamente impossível. E todo o ciclo de treinamento ele é pensado tanto na parte física como na parte mental. Tem muito treino que é feito para você ganhar mais força na sua mente do que só nas pernas. Uma prova de etapa que você fica todo dia largando, cansado, com o corpo exausto, às vezes dormindo mal porque dormiu em barraca, te leva num estágio, às vezes, de exaustão mental. Então, o treino, a preparação física é um dos pontos, se não for o ponto mais importante, tá? Eu não digo mais importante, porque aliado a ele tem a preparação mental para isso. Se você tem uma mente fraca, putz, vai te complicar durante a prova. E o treinamento, ele serve para amadurecer o seu pensamento e fazer com que você tenha resiliência, desenvolva essa capacidade de ser resiliente, certo? O segundo ponto para uma prova é você ter a organização do seu material, de tudo que você vai usar. Hoje, por coincidência, eu falei com o Henrique e a gente conversou um pouco sobre alguns detalhes sobre a prova, o que levar. Aí ele falou, eu tô levando isso, aquilo, o que você acha? Eu falei, pô, Henrique, leva isso aqui também. Por exemplo,
Ele falou que tá levando macarrão de tubeless. Eu falei, cara, leva algodão, põe dentro do guidão aí, por quê? Se o teu pneu tiver, às vezes, um rasgo maior, só o macarrão não dá. Você coloca algodão ali, ele consegue vedar. Aí ele falou, putz, boa dica, eu não pensei nisso. Foi lá e pôs algodão. Então, às vezes, detalhe muito simples. É, o planejamento do que levar, ele às vezes é um pouco complexo quando você nunca foi numa stage race. O próprio site da Brasil Ride, quando você entra nele, ele tem a possibilidade de te mostrar detalhes da prova. E quando você, o interessante, quando você entra lá, ele ainda te mostra, às vezes, alguns detalhes do que você pode levar. É interessante isso, eu achei muito legal da organização da prova colocar isso. Então, quando você entra lá no site, ó, vem deslizando aqui, ó, você tem assim, ó, as etapas, serviços adicionais, inscrição, e tem um ponto aqui, olha lá, o que levar numa prova de mountain bike, ó. Ele já te dá algumas dicas do que levar. Só que o que é interessante? É lógico que cada um tem uma necessidade e uma visão. Então ali é uma visão ampla, generalista, algo que você não pode ficar sem. Só que existem alguns detalhes dentro de uma prova de maratona que ninguém fala, que às vezes passa desapercebido. Por exemplo, algo que é importante você levar é uma necessaire que você possa pendurar no banheiro para a hora de você tomar banho. Depois eu vou te mostrar aí, você vai ver que simples. Cara, Elton, mas puxa, como é que eu não pensei nisso? Às vezes você leva uma necessaire que não tem como você pendurar. Você chega no banheiro molhado, é um container, você não tem onde colocar. Até isso faz diferença. E quando eu digo assim sobre a sua organização, que passa por organização de material, a revisão da bike é algo extremamente importante que vai levar você a ter resultado ou não. Tá? Quando eu digo a revisão, é a revisão antes da prova. Eu já competi a Brasil Ride almoçando, jantando lá com o pessoal, parceiros, um cara que conheço, tava falando mal do parceiro dele, falando assim, pô, cara, o cara veio pra cá sem revisar a bicicleta, cara, suspensão com problema, o não sei o quê, e metendo pau e falando aquela coisa arada toda, e eu só escutando, falei, putz, cara, eu nunca vou cometer esse erro com o meu parceiro, porque eu deixo ele na mão. E às vezes a gente não sabe o que a pessoa fez, né, mas não fez. Então, fazer a revisão na bike é extremamente importante. Hoje, exatamente hoje, dia 18/10, a minha bike está fazendo a revisão no Henrique. E dá uma olhada na revisão que ele fez para mim, das coisas que ele fez na bike. É muito interessante. Olha aqui, Elton. Olha a sujeira que tá a sua cara de direção, cara. Olha a base de cima. Olha o estado do rolamento que está na minha bike, cara. Olha isso, imagina se quando eu estava treinando aqui no final de semana e tal, eu sentia que a minha bike ringia bastante a frente dela, a caixa de direção. Eu sentia isso, aí eu cheguei para ele e falou, Henrique, quando eu entrei, cara, a caixa minha tá ringindo muito, eu conferi os parafusos, tá tudo apertadinho, não, pode deixar que eu olho, Alto, ao estado aí, por que que a caixa está ringindo? Olha Não aqui, existe Elton. Olha a milagre, não sujeira que existe tá a sua cara almoço de de graça, direção, olha a cara. sujeira. E o pior, né? Se você olhar o estado do rolamento, quer ver, ó? Aí, Elton. Dá uma olhada pra você ver a situação que tá a sua. Essa é a nova. Olha a diferença de uma peça pra outra. O rolamento que está mais aqui embaixo, os dois são do mesmo tamanho. Mas o rolamento aqui de baixo que está sujo, na verdade não está sujo, ele está enferrujado, ele limpou o rolamento. Só que ele já está velho, usado, ele está todo enferrujado. Então o que, que ele explicou para mim? Ao invés dele, por mais que ele passe graxa, ele acomoda ele dentro do carbono, ele não está lisinho. Então ele fica provocando aquela ringição que está ali. A hora que ele lubrificar o novo, colocar no lugar lá, vai ficar totalmente silencioso, parecendo que a bike veio nova. Então, ou seja, imagina eu ir lá para o Brasil Ride 7 dias, no quinto dia, aquela estralação na bike, aquela preocupação se está quebrando um carbono, guidão, se está quebrando a própria caixa de direção, um quadro, e você não sabe o que é, começa a tirar a tua atenção da prova. Olha como é que faz diferença você fazer a revisão da bicicleta de forma Aí, Elton, tudo limpinho. Caixa de organizada. direção Aí nova, já olha a tá diferença dela lubrificada. Seu inteira, movimento central desmontada. também. Rolamento roda dianteira, do free hub, roda traseira, da balança central, tudo limpo. Cubo dianteiro limpo, corrente, os eixos, roldanas, free hub, tudo limpo. A engrenagem daquela hora que mostrei o vídeo, impecável agora. O brain, todos os apoios, os bush, cassete rainbow, cubo traseiro, o quadro,
A graxinha top. Quase. Eu não gosto de ir para nenhuma prova sem a bike revisada, ainda mais para uma prova desse nível, dessa magnitude. Essa bike vai sair da revisão hoje, amanhã eu subo nela, dou um giro, dou uma rodada nela para sentir como é que tá, embalo ela e só vou abrir de novo lá na Bahia, aí eu rodo na sexta-feira, rodo no sábado e no domingo eu começo a competição. E detalhe, hein? Lá na Bahia eu vou ter um mecânico que vai estar trabalhando lá para mim. Então eu contratei um mecânico especializado para poder mexer na minha bicicleta lá todos esses dias. Então lá a prova oferece o mecânico, mas eu também vou ter um mecânico contratado lá por mim para ele mexer na minha bicicleta. Então tudo que eu precisar, se eu precisar, sei lá, trocar uma coroa da bicicleta, ele vai estar lá, ele vai fazer para mim. Então eu preferi porque desse modo eu tenho certeza e segurança que eu não vou ter complicações lá que eu não consiga resolver. Tá? A minha preocupação dentro da prova é eu chegar lá, precisar de mexer em alguma coisa e não conseguir mexer. Então eu prefiro ir com isso tudo organizadinho para eu não ter problema e se precisar de algum mecânico lá na hora eu ainda tenho. No meu caso lá, o meu mecânico é o Parada Fabrício, ó. É o cara especializado que vai todo ano para a Bahia, então já tem um know-how grande com atletas de ponta, faz manutenção em choques, que é a suspensão, a parte traseira da bicicleta, faz revisão em suspensão dianteira, então qualquer coisa que eu precisar na bicicleta, ele vai fazer tudo para mim, sem eu ter preocupação. Ou seja, eu tenho a certeza que eu estou indo calçado para qualquer eventualidade que aconteça e eu tenho suporte lá dentro também. Então a organização ela é em cima do que eu vou levar para a prova, mas em cima também do que eu vou ter lá no dia. Tá? Isso aí faz toda a diferença para eu conseguir completar bem essa stage race. O terceiro ponto que eu acho que é fundamental está ligado à estrutura do evento. Quando você conhece a estrutura do evento de cabo a rabo, todos os pontos, você se precave e se prepara para possíveis problemas que você possa ter ou algo que você não tem lá. Então, por exemplo, quando você compra a inscrição do Brasil Ride, lá ele fala para você assim, olha, você vai ter direito a uma tenda pequena por atleta, você vai ter direito a um colchão, então o que você tem que levar? Isso, aquilo e tal. Então você se programa para isso. Uma das coisas que é extremamente importante se programar para lá é quanto à sua higiene pessoal. Quando você está em Guaratinga, em Arraial da Ajuda, que é na praia, você está no hotel Mil Maravilhas. Quando você está lá em Guaratinga, que é no acampamento, você dorme em barraca e você toma banho em container. Quando você chega no container, putz, se você não está preparado para aquilo, você vai passar aperto. Por quê? Você não tem onde lavar roupa, você tem uma caixa d'água para você lavar roupa. Você tem o banheiro que você pode tomar banho, mas não pode lavar roupa, porque senão acaba a água, atrasa todo mundo e tal. Então você tem que se organizar. Um detalhe que eu acho que muitos falam assim, é pequeno isso aí, bobeira, mas eu acho que faz toda a diferença. É isso aqui, ó. Você ter lá uma necessaire. Olha que coisa simples. Sabe por que eu uso essa necessaire no Brasil Ride? Quando eu entro no banheiro lá, você não tem prateleiras para você pendurar. Então eu tenho uma necessaire própria que eu penduro ela, ela fica num ganchinho, eu abro ela e ela fica totalmente tipo um leque assim, que eu vou tirando as coisas e guardando, então não fica nada no chão. Eu tomo meu banho tranquilo, sem preocupação com tudo que eu preciso ali. É aquele momento que você pode relaxar. Às vezes tem gente que quer tomar banho sentado, tão exausta, mas é um momento seu, então faz diferença. Outro detalhe numa prova dessa, você passa muito em riacho, então às vezes a tua garrafa de água ela suja demais. Ela fica realmente ali, às vezes é esgoto e tal. Então, você levar uma escovinha, que você consiga lavar realmente a sua garrafinha, levar um detergente é fundamental também. Olha que coisa simples, parece bobeira, mas como que você vai ter higiene pessoal lá em relação a isso? E às vezes você vai tomar uma água contaminada e vai passar mal depois. Faz sentido? Faz diferença, né? Dentro da Brasil Ride, quando você está dentro do acampamento, por exemplo, você tem tomadas disponíveis. Só que eu não sei se lá é gerador, o que é, mas a carga é muito lenta.
e às vezes você tem uma tomada só na barraca grande que você contrata. Aí você chega, você precisa carregar Garmin, câmbio eletrônico, câmera, celular. Aí você não tem tempo para carregar tudo. Então é melhor você levar um rabicho com várias tomadas, tipo aquela régua elétrica, né? Quem usa computador e usa régua sabe o que é. Que aí você pode pôr várias ao mesmo momento e resolve o seu problema de carregar equipamento. São detalhes importantes que faz você completar bem uma prova. Mas eu vou te dar uma dica fundamental para você completar bem uma stage race, hein? Toda vez que você chegar da etapa, não importa o cansado que você esteja, você tem que fazer algumas coisas para que você vá bem nos próximos dias. Primeiro deles, coma o mais rápido possível, mesmo sem fome, tome água. Se você não conseguir comer de jeito nenhum e estiver querendo vomitar, passar mal, é sinal que você está desidratado. Vai no médico que ele vai te passar um soro lá para resolver isso. O segundo ponto é você cuidar da tua higiene física. Vai tirar a roupa rápido para você não assar, vai tomar banho rápido. O terceiro, cuide da sua bike o mais rápido possível. Deixa para alguém se você tem mecânico. Se você não tem, você mesmo tem que cuidar dela para o dia seguinte. Não deixa para a última hora e não deixa para o outro dia. Porque se tiver um problema, não dá tempo de você mexer na bicicleta e você vai acabar ficando fora da largada. Imagina um trem desse, todo mundo indo embora, sei lá, consertando uma corrente que está estourando. Chato, hein? Sendo que poderia ter feito antes. Não faça isso. E o último ponto é você cuidar do seu parceiro. Se ele não tem condição de comer, leve comida para ele. Se ele não tem condição de arrumar a bike, arrume a bike para ele, tá? Isso pode ajudar ele a completar bem o próximo dia. E o último ponto, e o mais importante de todos, respeite o seu parceiro. Respeite. O ano passado eu corri com o Denis Silva, eu passei mal na segunda etapa do Stone, vomitei horrores. O Denis me acompanhou 100% dos 139 quilômetros do meu lado, me empurrando, me ajudando. Se não fosse esse cara, eu não teria completado os 7 dias. Nos outros dias, nós dois andamos muito bem, mas por causa do quê? Do que ele fez para mim no primeiro dia. Ele foi um anjo da guarda que Deus me deu. Então, cuide do seu parceiro, respeite ele, não esprema o seu parceiro demais. É assim que você completa bem uma stage race. Se você está correndo sozinho, aí a buraco é mais embaixo, porque quando é sozinho a gente anda no limite que não percebe. Aí está a questão do treinamento, da consciência corporal para você completar bem. Certo? Estou indo para a Stage Race, depois acompanhe os próximos vídeos no canal aí que eu vou contar tudo que aconteceu lá e detalhes que ninguém vê, a gente só enxerga por trás das câmeras. Se você quer saber um pouco mais, pergunta aqui, tira suas dúvidas nos comentários que eu respondo todos para você, beleza? Até o próximo vídeo, ó.